Questão aplicada pela banca Vunesp, em que é cobrado aí do candidato o uso do sinal indicativo de crase e o acento grave. Quando falamos em crase, o que é importante aí que nós saibamos? Que a crase, ela nasce, ela resulta aí da união que se dá de um nome ou de um verbo que vai pedir aí o acompanhamento de uma preposição, que é o a com sentido de para, e que vai se unir ao termo que vem na sequência, que é um nome aí feminino que vai exigir o a, mas desta vez artigo. E a crase também ela pode ser utilizada, por exemplo, diante de pronomes demonstrativos como aquela e o aquilo. Por exemplo, vamos para aquela ilha. Ao invés de eu utilizar para aquela ilha, eu posso tirar esse para aí, porque a crase já indica que já está conectado o a com sentido de para, que juntou com aquela. Vamos àquela ilha com a crase. E ela serve também para evitar ambiguidades, que são aí frases de duplo sentido. Por exemplo, vou pintar a mão sem a crase, significa que eu estou pintando a minha mão. Agora, vou pintar a mão com a crase, o que significa? Que eu vou utilizar alguma coisa na minha mão para pintar algo. Então, fiquem atentos aí em relação às particularidades do uso da crase. Mas vamos aqui ao exercício e ao que se pede. O que está se solicitando? Diante das alternativas abaixo, qual delas preenche correta e respectivamente as lacunas, conforme a norma padrão da língua portuguesa? Então vamos entender aí esse processo e vou mencionar aqui para vocês também que é muito importante estudar regência nominal e regência verbal. Vamos fazer aqui melhor essa identificação. Vicente parece estar acostumado. Esse termo aqui é o que está antes da lacuna, antes do espaço. Então, eu vou verificar aqui. Acostumado é um termo que está ligado ao nome. Quem está acostumado? Vicente. Sendo assim, eu tenho uma regência nominal. Eu costumo aí fazer a seguinte associação com os alunos para que eles compreendam mais facilmente em relação aí ao uso da crase. Eu desenho aqui, por exemplo, um rei. Verifiquem aqui a coroa. Para mencionar o que justamente? Que ele é o termo regente. Se ele é o regente, ele manda, ele convoca, ele pede aí a companhia de alguém. E quem que ele vai convocar? Ele vai convocar aí as preposições. Porque quem está acostumado a fazer alguma coisa, está acostumado a alguma coisa. Mas da onde que saiu esse a? Justamente aqui do processo da regência, que eu chamo de regência nominal. Regência nominal sempre vai pedir aí uma preposição. Neste caso em específico, Vicente parece estar acostumado, e aqui eu tenho o termo regente, que convocou o termo regido, que tem que obedecer à voz de comando do regente, que é quem? O a. Então, esse a aqui saiu diante do termo acostumado. Verifiquem que eu tenho agora aqui a palavra que vem na sequência, que é solidão, que é um substantivo. E agora aqui ele vai aceitar um outro a, que é quem? O artigo, que acompanha a palavra no feminino. A solidão. Então, verifiquem só. Esse a que saiu do termo acostumado é igual ao a que está acompanhado da palavra solidão? Eles têm a mesma classe gramatical? Não. Esse a aqui é uma preposição com sentido de para, e esse a é um artigo acompanhado da palavra no feminino. Então, eu tenho aqui a união entre esses dois as, que acaba resultando aí no sinal indicativo de crase. Sendo assim, eu já posso excluir a letra A, a letra B e a letra C. Mas vamos continuar aqui a leitura. Vicente parece estar acostumado à solidão, porque quem está acostumado a alguma coisa, para a solidão. Esse a aqui se juntou com esse outro a, houve essa fusão que eu mencionei no início, repercutindo assim no uso do sinal indicativo da crase. Condição em que vive desde. Esse desde aqui, ele já é uma preposição, que aí as preposições essenciais, por exemplo, a, para, por,
contra, desde. Então, fiquem atentos aí às preposições, conheçam as preposições. Se aqui já é uma preposição, eu não preciso ter uma outra preposição aqui, igual lá no termo acostumado. Porque olha só o que eu vou fazer. Condição em que vive desde, mas desde o quê? Desde a morte. Basta que eu utilize aqui, então, o artigo acompanhado do substantivo morte. Sendo assim, eu utilizo aqui sem crase, porque aqui já é uma preposição, não precisa de outra. Vamos reler. Vicente parece estar acostumado à solidão com a crase. Condição em que vive desde o quê? Se eu perguntei aí desde o quê, então não foi necessário a crase. Desde a morte do último familiar com quem ele podia se dedicar. Percebam agora que dedicar aqui é um verbo. Quem se dedica a alguma coisa. Aqui o rei, que é o regente, ele vai pedir o auxílio da preposição. O rei fala, é preciso que se dediquem a alguma coisa. Então, o a, aqui com sentido de preposição, ele é o termo regido. Então, nasceu aqui um processo de regência verbal. Familiar com quem ele podia se dedicar a alguma coisa. Se dedicar a quê? A falar. Mas percebam que esse falar aqui, ele é verbo. E quando eu tenho aqui o verbo acompanhado do a, diante de verbo eu não utilizo crase. Notem aí se daria certo a leitura. Com quem ele podia se dedicar para a falar, já que esse a tem sentido de para. Não, basta que eu mencione com quem ele podia se dedicar a falar. Sendo assim, não resultou no acento de crase, no uso, melhor dizendo, do sinal indicativo de crase, porque aqui essa fusão não teve combinação entre eles, porque diante de verbo eu não utilizo a crase. Sendo assim, qual que é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra D. Então, fiquem atentos em relação ao uso da crase, mergulhem aí nesse assunto de transitividade verbal, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, regência verbal, nominal, porque língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.